Vamos lá, gente. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. Agora são 10h05, tá? Antes da gente iniciar o nosso evento, nós gostaríamos de propor a todos que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória do prefeito Bruno Covas, que nos deixou no domingo. Então, gostaria da presença de todos vocês conosco nesse momento. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. A gente vai dar início à nossa oficina sobre os desafios e oportunidades da transparência de dados sobre o Covid-19. Né? Os convidados que comporão a nossa mesa hoje são a Fernanda Campanucci, a Daniele Bello, da Open Knowledge, a Letícia Ray, do Observatório Social do Brasil, e o Estevão Nicolau Rabi dos Santos e o Antoine Monteiro, que são da Secretaria Municipal da Saúde. Estamos também aqui a Lucila Dias, que é assessora na Supervisão para Assuntos de Governo Aberto, da Secretaria de Governo Municipal, e eu, Patrícia Marques, que estou atualmente como coordenadora da Supervisão para Assuntos de Governo Aberto. Né? A Lucila será a nossa moderadora hoje. E antes, gostaria de repassar também aqui os cumprimentos do secretário executivo de Relações Institucionais, o senhor João Cury, que não pôde estar conosco aqui neste momento. Tá? Esse evento, gente, ele faz parte da Semana de Governo Aberto da Open Government Partnership. Ele foi organizado aqui pela equipe de Governo Aberto, em conjunto com o terceiro Fórum de Gestão Compartilhada. Né? E nós estamos organizando agora e iniciando a cocriação do terceiro Plano de Ação e Governo Aberto. Então, o nosso objetivo é que essa oficina já faça parte dessa construção. Né? Nós estamos aí enfrentando coletivamente a pandemia do Covid-19, né? Estamos trabalhando desde março do ano passado nessas questões, e hoje o objetivo é a gente discutir como que as ações de governo aberto podem auxiliar no enfrentamento da pandemia e na construção pós-pandemia. Né? Antes de passar a palavra para a Lucila, gostaria de expressar o nosso agradecimento à Secretaria da Saúde, ao Open Knowledge e o Observatório Social do Brasil por estarem aqui presentes hoje e por todo o trabalho que eles vêm desempenhando desde o início da pandemia em função aqui de nós, cidadãos e da nossa cidade. Lucila, a oficina é sua, fica à vontade. Obrigada, Paty, e obrigada mesmo, gente, pela presença aqui hoje. É uma honra estar aqui com vocês todos e é isso, vai ser muito, muito produtivo para o fórum e o intuito é que seja muito produtivo para a nossa cidade, né? Que a gente gere ótimos compromissos de governo aberto, trate de problemas tão reais, né, quanto esse que a gente está passando hoje, para juntos a gente formular soluções. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. O nosso objetivo aqui hoje, gente, é falar sobre esses desafios, né? Então, ao final dessas 2 horas, a gente quer sair com um bom mapeamento de desafios, com eles bem agrupados, com eles bem aprofundados, para que depois, num próximo momento, numa outra oficina, a gente daí sim fale sobre soluções. Então, acho que a coisa mais essencial para a gente manter aqui em mente nessas 2 horas é que se a gente quer, né, boas soluções, a gente tem que ter bons desafios e a gente só vai conseguir isso se a gente tiver, né, aqui hoje um bom ambiente de colaboração, um ambiente aberto em que a gente fale realmente sobre as dificuldades
sobre as dores, para que depois a gente chegue em boas soluções. Para isso, a gente tem essa agenda, é um assunto imenso, né, que a gente está falando há mais de um ano e vai continuar falando, uma agenda curta, mas que a gente espera que seja bem produtiva. A gente vai, daqui a pouco, já dar início a passar a fala, né, para os nossos convidados, para que eles falem um pouco, né, sobre o que eles têm feito, quais são as ações de transparência, especificamente durante a pandemia. E depois a gente já começa a parte colaborativa aqui com todos nós que estamos presentes aqui nessa oficina, de mapear esses desafios e depois ir separando e hierarquizando esses desafios para identificar o que são desafios que são causas, o que são desafios que são efeitos, quais são os desafios mais centrais que a gente tem que focar. Essa é a ideia. Se tudo bem, eu já vou passar para o nosso segundo momento aqui de fala inicial das organizações. E lembrando que é uma oficina aberta, a gente vai ter especificamente mais momentos assim de todo mundo ir colaborando aqui nesse momento 3 e no 4, mas a qualquer tempo, se tiverem qualquer dúvida, todo mundo aqui quiser fazer alguma pontuação, por favor, levantem a mãozinha e vamos fazer desse momento aí um momento nosso, de todo mundo junto, tá bom? E podemos passar para o primeiro momento? Show. Tá bom. Então, pessoal, aqui nesse compartilhamento, eu pensei na gente começar a dar a palavra para a Fernanda, da Open Knowledge, que é a nossa convidada mais distante aqui da prefeitura e do fórum nesse momento. E se você puder, por favor, Fernanda, contar brevemente. Opa! Tem alguma Letícia, eu vou te mutar, tá bom? Perdão, pronto. Se você puder contar, por gentileza, mais sobre as ações que vocês têm feito durante esse ano e pouco, a gente agradece. Daí a gente já vai dando o start. Muito obrigada, Lucila, Patrícia, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje e ver que essa política de governo aberto tem uma continuidade, é uma política de Estado que vem sendo cada vez mais incrementada. Então, é um prazer testemunhar isso e rever pessoas queridas aí com quem eu já tive a oportunidade de atuar ou de me relacionar aí durante o tempo em que eu estive do lado daí do balcão, né? Muito bom revê-los todos e que bacana que o Fórum de Gestão Compartilhada está se empenhando nesse novo plano. Bom, eu preparei um documento, eu estou aqui com a minha colega Daniele Belo também, que também já tem uma passagem pela prefeitura, também deve estar feliz por estar aqui. A Daniela está acompanhando aqui a oficina. A gente preparou um documento que lista os principais desafios, sintetiza um pouco. Então, para guiar aqui, para também não ficar muito extensa a fala, para a gente fazer em 5 minutos, eu vou compartilhar esse documento. Tudo bem, Lucila? Tudo bem, Fernanda. Depois tem as últimas páginas, né? Vocês falam sobre os desafios. Acho que agora você pode aproveitar para falar das primeiras partes. Tá. E os desafios a gente fala daqui a pouquinho, só para... Maravilha. Então tá bom. Para não termos spoilers. Boa dica, boa dica. Então, a gente tem, claro, no momento de pandemia, desafios enormes para conciliar a gestão das políticas, né? Os gestores públicos precisam de dados para fazer o seu planejamento, os técnicos de tecnologia para atender as demandas, pressionados também por esse momento, e os cidadãos pedindo mais dados, mais informações, a sociedade civil, os pesquisadores, os cientistas, enfim. É um momento em que as demandas estão muito expostas e muito prementes. Mas a gente tem convicção de que a transparência, ela não é um trabalho a mais a fazer nesse momento. Ela é parte da solução. Ela amplia a capacidade do governo para lidar com essa crise. Por exemplo, os atendimentos de pedido de informação, os mais frequentes, se existe uma demanda alta por eles, trabalhar na abertura desses dados ajuda também nos processos, nos fluxos internos,
Então, o primeiro beneficiado da transparência é o próprio governo nesse momento. E também porque a gente tem uma articulação federativa aí muito complexa. Então, a gente tem, se o Estado abre dados, os municípios também têm acesso a esses dados. Se o governo federal faz a mesma coisa, também tem essa articulação beneficiada. Então, o primeiro beneficiado é o próprio governo. Depois a gente tem a questão das projeções que os pesquisadores podem fazer com bases de dados bastante detalhadas, porque quanto mais a gente tem histórico e detalhes sobre cada pessoa infectada pela Covid-19, as características, a localização no território, a gente consegue entender melhor o comportamento do vírus, que era um vírus novo, né? Então a gente não conhecia, e entender melhor como fazer para combatê-lo. O controle social também é importante nesse momento, porque a gente tem um relaxamento que é necessário para medidas emergenciais, mas a gente não pode engessar o poder público nesse momento. Então, a transparência é a melhor ação preventiva que a gente pode ter contra a corrupção. E o ecossistema de inovação, ele se alimenta dos dados. Então, quando a gente tem dados, a gente tem a maior probabilidade de ter inovação nesse momento. E, por fim, a confiança da população. A gente sabe que tem uma dificuldade de adesão da população às medidas de enfrentamento, ao distanciamento social. Então, tem até estudos que a gente já levantou, na Itália, por exemplo. Então, que o nível de confiança das pessoas nas medidas de enfrentamento aumenta se a gente tem bastante transparência sobre os casos, sobre o que está acontecendo, né? Em vez de esconder da população, mostrar mais a gravidade do problema, ajuda as pessoas até, em termos de saúde mental mesmo, a lidar melhor com essa crise. Então, esses são os motivos pelos quais a gente acredita que a transparência é necessária, não é só uma questão de controle social, é uma questão de eficiência e melhorar a capacidade mesmo do Estado. E a gente reconhece também que tem um ecossistema complexo. Nesse ecossistema, todos podem ser produtores e consumidores de dados. Então, a gente tem academia produzindo dados, não só consumindo, a iniciativa privada, que tem os seus aplicativos, suas ferramentas, também tem capacidade de produzir dados. Os jornalistas usam e produzem. Até do lado do Estado, a gente tem também essa necessidade de consumir e produzir dados. O sistema de justiça, por exemplo, dados das pessoas em situação de privação de liberdade, são produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir do que eles conseguem coletar com o executivo. Então, tem um sistema complexo aí, esse ecossistema, e ele se alimenta de dados, dessa circulação de dados. Na pandemia, se a gente fala de transparência, eu visualizo pelo menos 4 macrotemas. A questão dos dados sanitários é uma das que a gente mais se dedicou nesse período. São os dados que permitem a gente acompanhar o tratamento, a disseminação da Covid, então agora também com a vacinação, mas tudo que diz respeito à infraestrutura de saúde necessária para lidar com isso. A questão da ocupação de leitos, a questão dos insumos, EPIs, enfim. Aqui é onde a gente desenvolveu mais ferramentas para lidar com isso. O acesso à informação é aquele ponto que eu falei sobre a necessidade de garantir a manutenção da LAI nesse período. A gente tem que garantir os prazos legais. Houve uma tentativa, uma medida provisória lá no começo de estender os prazos, de suspender alguns mecanismos, mas isso foi rechaçado tanto pela sociedade quanto pela justiça, que nesse momento é crítico, é difícil atender, mas é quando a gente mais precisa, daí a necessidade de ter mais transparência ativa. E então o levantamento de perguntas mais frequentes nesse momento é importante. Terceiro tema, compras emergenciais. Acredito que o pessoal do observatório tem muito a trazer aí de informação e de dados, que é uma das frentes aí de combate mais importantes.
Então, a gente também não tem atuado tão fortemente. Vou deixar para o pessoal do observatório detalhar essa parte. E o quarto tema, tecnologias... Fernanda, Diga. perdão, aqui a Patrícia, desculpa te interromper, é só para avisar que nós chegamos em 5 minutinhos, eu vou pedir para você agilizar esse finalzinho, porque a gente está com o tempo contado, mas tem aí mais 1 minuto, pode ir, perdão. Tudo bem. Não, já estava concluindo nesse minuto. E vou deixar o pessoal do observatório fazer essa parte. E tecnologias e privacidade é uma questão que também nos preocupa e na qual a gente tem atuado, que é os diferentes aplicativos e mecanismos, sistemas que têm sido desenvolvidos para a finalidade de combater a Covid-19, eles são necessários, mas a gente precisa entender como que eles estão sendo desenvolvidos, como que eles estão tratando dados pessoais, então é preciso ter transparência também sobre essas tecnologias. E aí, para o segundo momento, eu vou deixar essa parte dos desafios, como a Lucila sugeriu, mas só destacar que a gente tem um índice, né, que mediu toda essa transparência dos dados sanitários e que a cidade de São Paulo, apesar de ter um bom desempenho em outros temas de transparência, de ser uma referência em muitos temas de transparência, na questão dos dados sanitários a gente observou que ficou um patamar abaixo, muito abaixo das outras cidades. Então tem uma série de desafios aí para a gente discutir. Exatamente, eu trouxe nesse documento quais são esses pontos que ficaram faltantes, mas a gente pode discutir no segundo momento. Eu encerro por aqui. Obrigada, Fernanda. Bom, nessa mesma toada, né, de compartilhar um pouco as ações e tudo mais, eu queria passar agora a fala para o pessoal da Secretaria da Saúde. E daí vamos tentar manter isso, né, uns 5 minutinhos para a gente se apresentar um pouco, e depois a gente vai ter mais tempo para falar sobre os desafios. E depois o Estevão vai complementar também. Primeiro queria agradecer, né, o convite, acho que é super importante realmente, né, um pouco aí dentro da fala da Fernanda também, né, a gente debater e elencar também os desafios e poder também mostrar para vocês, né, do lado de cá, como foi estruturado essas ações, esse monitoramento, né. Meu nome é Antoine, eu sou analista de políticas, analista de APPGG aqui na prefeitura. A Fernanda também foi nossa colega, como ela disse. Queria cumprimentar a Patrícia, a Lucila também do Governo Aberto e agradecer o convite, a Letícia, né, e a Daniele do Open Knowledge também. Então, só para a gente também não se alongar muito, eu estou na Secretaria de Saúde desde 2019, então, desde o começo da pandemia também, a gente aqui, que é da assessoria de planejamento, né, uma unidade que assessora diretamente o gabinete, a gente tem acompanhado, né, tem planejado, coordenado e acompanhado essas ações de combate à pandemia, né, e aí desde o começo, isso, né, que a Fernanda falou da questão da informação, né, a gente sempre priorizou, inclusive como um parâmetro, uma diretriz que a própria OMS elencou, né, a questão da informação, da comunicação, não por si só, mas também como meio de combate à pandemia, né? E aí a gente teve aqui esse elemento de coordenação das várias frentes, né? E aí acho que já se explicita um desafio aqui, que é a dimensão da pandemia, né? Então, nós temos esse órgão central que coordena todas essas frentes, né? E eu acho que isso é algo bastante peculiar, bastante inédito nessa ação da secretaria, né? No sentido de que a secretaria ela está preparada para gerir dados, né? Em grandes proporções, e disponibilizar esses dados, fazer projeções. Eu acho que o grande desafio é ter que atacar diversas frentes ao mesmo tempo, né? Então, é muito diferente, por exemplo,
de lidar com o surto de sarampo, né? Que acho que fica muito concentrado, por exemplo, nas questões epidemiológicas, né? A Covid, ela vem com esse desafio justamente de ter que lidar com questões de notificação, questões epidemiológicas, gestão de leitos, de insumos, né? Que foi um problema muito grande, principalmente no início, né? Então, e isso tudo, a gente está falando da informação para tomada de decisão, né? E a informação também é para a gente disponibilizar justamente para trazer essa confiança, trazer essa comunicação clara, né, do que a prefeitura está fazendo. E então esse é um grande desafio, né, ter todas essas frentes. E mais do que isso é a própria estruturação desses dados, né? Então a gente acompanha muitos desses dados por diferentes fontes, né, no dia a dia, em situações que são consideradas normais, né? Mas muitas vezes, né, o que a gente teve na pandemia é um dado que a gente acompanha com uma periodicidade maior, né? Então, 30 dias, por exemplo, né? Para citar um caso, né? O CNES, por exemplo, a gente sempre usou o Cadastro Nacional de Estabelecimentos, né? Quando vem a pandemia, a gente não precisa desse dado para 30 dias, a gente precisa para 12 horas, né? A gente precisa saber dos leitos, a gente precisa saber da capacidade de resposta em questão de infraestrutura, de insumos, com uma velocidade muito rápida, né? Então, esse é um grande desafio, é o primeiro desafio que a gente elenca, né? E aí, ao longo do tempo, a própria qualificação dos dados, né, ela vai trazendo outros desafios, né? Então, se no começo a gente analisa de uma maneira muito mais focada, a gente vai destrinchando esses dados com a própria evolução da epidemia, né? Seja com mudanças de protocolo, seja com a própria realidade que a pandemia traz. Então, para trazer um exemplo concreto, é a vacinação, né? Agora que a gente está se debruçando, no começo a gente tem um dado muito, muito direto, que é a quantidade de pessoas vacinadas, né, doses aplicadas, e agora não, agora a gente já começa a analisar, começa progressivamente a pensar, precisamos ver as curvas de mortalidade nos grupos que foram vacinados, por faixa etária, né? Só para dar um exemplo, né? E aí a gente se aprofunda mais nesse segundo momento. O Estevão vai também elencar alguns desafios aqui e se apresentar, tá bom? Obrigada, Antoine. É muito interessante, né, a gente observar isso, né, que realmente estamos todos no mesmo barco, né? A intenção é a mesma, é como a gente estrutura, né, esses dados para que eles sejam muito bons, né, e disponíveis para a sociedade. E é isso, e aqui a gente tem mais um espaço, né, de tentar colaborar, né, para que eles sejam muito bons e disponíveis para a sociedade. Muito legal, obrigada, Antoine. Vou passar a vez para você, Letícia, por gentileza. E é isso, vamos tentar manter aí uns 5 minutinhos para a gente poder já passar para o Estevão não vai falar? Achei que o Estevão ia complementar. Acho que ele vai falar na parte 2, né, Antônio? Se eu entendi bem. Não, Dos desafios. não, ele ia se apresentar agora e falar brevemente também. Tudo bem. Vai lá. Serei muito breve, mas eu acho importante pegar esse gancho do Antônio, porque é o mesmo contexto, né? A visão dele aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, bom dia a todos, obrigado aí ao convite, Patrícia, cumprimentar a Fernanda, nossa antiga companheira aqui de prefeitura, que está fazendo um trabalho sensacional, inclusive nos apoiamos bastante no seu trabalho aí na Open. Letícia, todos os demais participantes. Bom, como Antônio, eu também sou membro aqui da assessoria de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, no gabinete, assessorando o secretário e as demais áreas, né, nessa gestão aqui da pandemia, do enfrentamento, um pouco nessa função de articuladores, né, das várias frentes que a gente acabou se deparando com a realidade da pandemia no município. O Antônio comentou um pouco dos nossos desafios em estruturar dados, né, em qualificar os dados. Num primeiro momento, a gente às vezes tende a achar que a prática da transparência ela é
uma questão de opção. Às vezes é importante a gente aqui do poder público contextualizar também, muitas vezes não é uma questão de esconder, né, ou ocultar alguma informação. É uma dificuldade prática que a gente tem em disponibilizar, de fato, os dados que precisam ser publicizados. O Antoine destacou bem, não tínhamos, no primeiro momento, os dados que nós precisávamos para fazer a gestão da pandemia. A própria estrutura administrativa aqui na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos como competência, de acordo com a pactuação interfederativa do SUS, do próprio SUS, um olhar mais centrado na atenção primária, de menor complexidade. São Paulo é um município muito diferente, depois a gente pode se aprofundar um pouco nas especificidades do nosso município, né? O que importa e interfere também na nossa proatividade nesse sentido. Diga-me. Estevão, perdão, aqui é a Patrícia. Mais um minutinho só, ok? Tá certo. Vou resumir, depois a gente se aprofunda no debate. Então, por exemplo, a gente tinha um olhar muito centrado na atenção primária, na rede básica, né? Apesar de termos hospitais municipais também. Com a chegada da pandemia e a necessidade do cuidado do paciente COVID, que chegou num nível de agravamento muito forte, a gente teve que ter essa aproximação com a atenção hospitalar de mais alta complexidade, né? O que é tradicionalmente competência do Estado, mesmo que a gente tenha uma rede municipal. A gente pode aprofundar depois, mas isso foi também um elemento muito definitivo, decisivo, para a gente conseguir estruturar as informações, inclusive para a tomada de decisões, certo? Eu deixo para a gente se aprofundar um pouco mais nos nossos outros desafios, que foram muitos no debate. Passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Estevão. Vamos já direto com a Letícia, então, por gentileza. Agora sim, do observatório. Vou compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa eu compartilhar a minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Eu vou ampliar, mas às vezes não funciona. Vamos ver se... Senão eu fico assim mesmo. Tá carregando. Foi. Oi? Tá funcionando, sim. Tá. Bom, qualquer coisa vocês falam comigo, porque eu não estou vendo ninguém. Bom, primeiro, bom dia. Obrigada aí pelo convite para a gente poder participar dessa Semana do Governo Aberto. Estou aqui representando o Observatório Social como coordenadora de projetos. No entanto, eu já fazia parte do Fórum de Gestão Compartilhada, né? Para quem não conhece, o Fórum é esse espaço de criação mesmo e de debate e discussão de compromissos em governo aberto junto de membros da sociedade civil junto com o governo. O que é governo aberto, né? Eu acho que é importante falar para quem está entrando agora, né, e que não sabe muito bem sobre isso, é a gente fortalecer essa questão da transparência, de transparência pública de dados, né, que é as informações que o governo dá direto para a gente, da sociedade civil, a integridade dessas informações, né, como os colegas estavam falando, e tudo isso para fortalecer a participação social, né, para que a gente possa entender o que está acontecendo, né, onde estão sendo encaminhados os recursos, como estão sendo feitos os processos, e tudo isso com um processo de inovação tecnológica, não só tecnológica, mas também de outras iniciativas sociais, enfim. Bom dia para todo mundo. Eu vou tentar ser super breve. Como a gente faz parte do Fórum de Gestão Compartilhada, a gente, enquanto observatório, nós temos esse trabalho, né? Nós fazemos um dos principais projetos, né, do Observatório Social. A gente faz monitoramento de licitações públicas, né? A gente trabalha com essas 3 frentes principais de projetos, né? E a cada ano a gente trabalha com uma linha, com um tipo de projeto, fazendo monitoramento, seja de um programa, seja de
de um projeto que seja em conjunto com outros observatórios nacionais, né, o Observatório do Brasil, de outros municípios. E nesse ano, né, por conta da pandemia, a gente fez esse monitoramento, né, no ano de 2020. Estamos finalizando isso, porque a gente trabalha com voluntários e voluntárias, então é um trabalho bem longo e, enfim, né, complexo também. E aí, a gente fez o levantamento, né, por conta da pandemia, a gente fez o levantamento das dispensas de licitação, que pegou todo mundo aí, né, de surpresa, né, quando a gente começa em abril, né, com todo esse processo. Vou até passar aqui. Na verdade, é um pouco como que a gente trabalha, né, a gente pega todos os processos da distribuição de recursos de São Paulo e vai trabalhando isso dentro dos processos de licitação, ou seja, monitorando essas licitações através dos portais públicos, né, de tudo que está aberto, que é o que os colegas acabaram de falar aí da secretaria, né, que é exatamente esse trabalho que vocês têm aí do lado de dentro, né, da gestão. A gente realmente usa isso que vocês estão disponibilizando, e a gente faz essa avaliação se está funcionando mesmo, né? Acho que foi o Antoine que falou sobre a qualificação dos dados, né? Um pouco esse o processo mesmo, né? A gente faz essa leitura através baixamos desses dados que são baixados pelos próprios portais, e aí a gente faz um relatório e trabalha com esses dados para poder, inclusive, colaborar depois com a Controladoria Geral do município e também com os tribunais de contas sobre todas essas compras e os processos licitatórios que estão acontecendo. A gente fez uma metodologia se baseando principalmente, né, na Lei Federal 3.979, que é a legislação que permitiu que as compras relacionadas à Covid fossem feitas por dispensas, e aí ela tem umas regras específicas, né? Acho que não vale a pena falar muito aqui, mas também trabalhamos também com as legislações municipais e estaduais que foram sendo feitas, né, e lançadas durante o ano passado inteiro, nessa correria que a gestão também teve que se virar nos 30. Assim. Então, a gente usou principalmente como fonte de dados os portais, o portal da transparência, o e-negócios, o portal do Tribunal de Contas, que chama IRIS, que também trabalha com as licitações, e o portal de processos administrativos, que é o SEI. Nesses 4 portais, todas as informações elas ficam disponíveis para nós, da sociedade civil, todas as compras mesmo, não somente das dispensas, mas também de todas as outras licitações e outras modalidades. E aí, né, desde já parabenizo, isso é uma coisa muito boa. A gente, apesar de ter vários problemas em São Paulo, os portais têm funcionado bem para a gente poder baixar essas informações, inclusive no portal da transparência, já desde o começo da pandemia, a Controladoria já disponibilizou para a sociedade civil todas as compras da Covid, relacionadas especificamente da Covid, e a gente baixou essas planilhas, a gente trabalhou com essas planilhas diretamente e fizemos avaliações dessas dispensas. Letícia, perdão, mais um minutinho. Tá bom. Então, acho que eu nem vou passar muito como que cada item dessa metodologia que a gente desenvolveu e que foi com a ajuda não só dessas legislações, mas também dos guias, dos materiais, inclusive da Open Knowledge e de outras organizações. E aí a gente trabalhou, o que a gente fez? A gente trabalhou com os insumos estratégicos de compras que veio do Ministério da Saúde, né? E fizemos a avaliação de 600 dispensas, estamos terminando as dispensas do segundo semestre, onde a gente
analisou principalmente as questões de transparência e alguns outros problemas relacionados à corrupção, combate à corrupção, que inclusive foi um dos temas dos compromissos do governo aberto do plano passado, do segundo plano. Então, até para, acho que eu vou meio que só mostrar essa estatística e depois a gente debate o restante né, durante o encontro, mas é bastante interessante que no primeiro semestre, né, quando a gente fala aqui restrições no SEI, dessas 293 dispensas que a gente analisou no primeiro semestre, a gente tinha 57 dispensas que estavam com restrições, ou seja, elas não estavam abertas no portal. E no segundo semestre isso já passou para 15 restrições, e todas essas restrições que estavam, né, não transparentes nos portais do SEI, que a gente tem o levantamento dos documentos, a gente fez pedidos pela transparência passiva, né, pelo sistema do ESIC, e todos eles foram respondidos. Acho que é interessante falar sobre isso, e um pouco, só esses dados, essas mudanças nessa questão da transparência já dá para evidenciar realmente essa correria e essas melhorias de processos internos que a prefeitura passou. No entanto, né, e aí é o que a gente vai falar na segunda parte, a gente teve vários problemas aqui, que depois eu vou falar, nem vou passar muito, que a gente chamou dos indícios preocupantes, que são os problemas que a gente encontrou em relação a todas essas informações e os documentos que foram baixados e as dispensas que foram analisadas. E aí eu vou trazer esses indícios, foram 15 indícios que a gente classificou como os principais, e aí depois, durante o debate, eu passo novamente a gente entra nos pormenores desses indícios. Acho que é isso. Maravilha, Letícia. Obrigada. É isso mesmo. Daí agora a gente já começa a falar sobre os desafios. Agora a gente já aqueceu, todo mundo está na mesma página, né, do que a gente do que vocês têm feito, né, ao longo desse ano e pouco, e agora a gente fala sobre os problemas, né, de tudo isso e como a gente pode encontrar problemas em comum e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, e explicar melhor como vai funcionar esse próximo momento. Isso aqui. Quando vocês virem um slide, vocês podem me dar um ok, por favor? Ok, Lúcia. Obrigada, gente. Show. Então, vamos lá. Agora a gente entra nessa nossa terceira etapa de mapeamento agora, de desafios. Desculpa. Agora sim. Ah, não. Foi. Que bom. Bom, nessa etapa agora realmente mais colaborativa, o nosso objetivo é elencar os desafios que foram observados aí de transparência na pandemia. A gente vai fazer isso como? Eu vou acessar aqui um modelo, um Jamboard, já mostro para vocês como vai ser, com vários post-itzinhos e que a gente vai colocando os desafios nesse post-it. Eu vou ficar responsável por fazer a escrita disso, mas daí todo mundo, por favor, levanta a mão e a gente melhora a escrita se vocês tiverem algo mais a acrescentar ou alguma coisa para modificar. Só vou deixar assim comigo para a gente não ter, às vezes, 5 post-its iguais e ficar um pouco difícil da gente lidar. Daí, como a gente vai fazer esse momento? A gente vai, de novo, né, na ordem, passar para a Open Knowledge agora, entrar um pouco mais de detalhes sobre esses desafios, depois a Secretaria da Saúde, depois o Observatório, e daí a gente fica alguns minutos, todo mundo junto, discutindo, expandindo esses desafios, para que ao final desses 20 minutos, talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais breve do que isso, a gente consiga agrupar eles, formar pequenos grupos aí de desafios principais. Vou abrir aqui o Jamboard, vocês darem uma olhadinha. Então, aqui eu já coloquei alguns post-its com base no material que vocês tinham enviado previamente, mas daí a gente vai conversando, né, e eu vou completando, a gente vai completando junto aí os desafios e colocando aqui nesse documento.
Então, se tudo bem, eu fico sempre agora, a partir desse momento, compartilhando a minha tela, né, para que todo mundo veja junto esse mapeamento. E já poderia passar a falar para a Fernanda, para ela discorrer mais sobre esses desafios e a gente ir completando esse modelo juntos. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Lucila. Olha só, eu até queria ouvir muito o Antônio e o Estevão, porque eu imagino o tamanho da complexidade que é, e uma das coisas mais difíceis de acompanhar nesse momento, eu acho que tanto de dentro quanto de fora, é o tema da regulação de leitos e as centrais de regulação e como que funciona isso. Eu acho que é uma das áreas menos informatizadas, digamos assim, pelo Brasil, e diferente de outros sistemas, o Antônio falou sobre o Cadastro Nacional de Equipamentos, o CNES, realmente é muito defasado. Quem leu aquele livro do Mandetta, quando ele falou sobre o começo lá da pandemia, ele falou assim, olha, o CNES não serve para nada, é tudo desatualizado, a gente não tem como saber onde estão os leitos, como estão agora, vamos criar um outro sistema lá para ocupação de leitos, para que todos os estabelecimentos, todos os dias, colocassem ocupação. Porque o CNES, ele é uma fotografia da existência de equipamentos, da existência de leitos. E aí, como é que você vê a ocupação? Cada ente que tem os seus estabelecimentos faz essa regulação de alguma forma, faz esse acompanhamento. Mas a gente não tem sistemas. Eu lembro de ter visto no Diário Oficial de São Paulo, e eu imagino como que deve ter sido difícil para vocês no começo, que foi uma norma, um informativo para que todos os estabelecimentos mandassem por e-mail diariamente a situação. Depois tinha um formulário, não sei. Então, eu imagino que isso deva ser uma grande encrenca. Por outro lado, o governo federal, né, já nessa época do Mandetta, criou o censo hospitalar, mais um sistema para preencher no meio de tantos que tem, e a gente fez o acompanhamento desse sistema, tá? Então, a gente fez um painel de leitos, eu posso passar aqui o link para vocês depois, mas eu acho que esse é a grande dificuldade que a gente tem hoje. A gente avançou muito em dados de vacinação, em dados epidemiológicos, mas eu acredito que o gargalo maior está na questão da ocupação de leitos. Esse censo hospitalar, depois de um ano que ele foi coletado diariamente, ele foi aberto, e quando a gente foi analisá-lo, a gente percebeu que esses dados estão muito heterogêneos. Acho que na coleta dos dados, se você tem... Como que você calcula a taxa de ocupação? Ocupação sobre a quantidade total de leitos que existe, certo? Então, diariamente, os estabelecimentos colocam o número de leitos ocupados. Mas esse denominador é que a gente não conhece. Esse denominador a gente não conhece. E os estabelecimentos preenchiam no início, o Ministério da Saúde falou que era para preencher. Eu acho que tinham compreensões muito diferentes do que era para preencher. Faltou uma liderança, uma articulação, um papel mais indutor aí do governo federal nisso. Tinha uns que colocavam leitos disponíveis no momento, outros que colocam leitos disponíveis no total. O resultado não se pode calcular a taxa de ocupação de leitos com essa base. Então, a gente queria fazer um painel de monitoramento da ocupação de leitos e não conseguiu. A gente fez o painel da qualidade dos dados de leitos. Então, se vocês olharem lá, por exemplo, a gente monitora indicadores como tem 1/4 dos estabelecimentos, dos 4.000 e tantos estabelecimentos do país, que não preenchem o censo diário há mais de 90 dias. A gente não quis expor os entes porque tem essa complexidade. Eu não posso falar que os hospitais localizados no estado de São Paulo são de responsabilidade do estado de São Paulo, né? E a prefeitura, né? Os que estão no território da cidade não necessariamente são de responsabilidade da cidade de São Paulo. Então, tem essa complexidade e essa falta de coleta dos dados de ocupação de leitos. Eu acho que se a cidade pudesse avançar naquilo que ela conseguiu avançar internamente, já disponibilizar, já mostrar para a população, inclusive, as dificuldades que é
Acho que avançar na explicação de como funciona, dos hospitais que têm sob sua gestão, dos equipamentos, né, não só hospitais, as unidades de saúde, agora na vacinação, enfim, a transparência sobre o funcionamento do sistema seria muito bem-vinda. Acho que esse é um primeiro recado. E aí, como a Lucila falou, eu elenquei também os indicadores específicos do nosso índice de transparência da Covid-19. De abril a julho, a gente decidiu fazer só com os estados. Até julho a gente só olhava para os estados, porque a gente também tinha compreensão de que é nos estados que se recai a maior responsabilidade sobre essa regulação e sobre essa política. Mas, a partir de julho, a gente decidiu monitorar também as capitais, porque a gente percebeu que era insuficiente o que os estados estavam abrindo para entender o que estava acontecendo num território. E nas capitais, onde tem maior densidade populacional, é onde os casos estavam mais volumosos, né, mais críticos, é onde as pessoas vivem. Então, a gente decidiu monitorar também as capitais. No documento que eu trouxe, eu assinalei aqueles... É importante dizer que a gente não fez mais desde dezembro, né, então os dados eram até dezembro, eu não sei se houve algum avanço nesse período, mas até onde eu pude ver, não, né, a cidade tem um boletim diário que lança em PDF, que é importante para acompanhamento, mas que nesses parâmetros são insuficientes. Então, vou colocar alguns, tá? Passar muito rápido. Quantos minutos eu tenho? Tá controlando? Mais 4 minutos, Fê. Tá, vai dar tempo certinho. Então, vamos lá, para o índice de transparência da Covid-19. Um tema são eu estou vendo já que os post-its já estão aí. Um tema é a questão das notificações completas. Né? A gente entende que é importante, tem sistemas que estão coletando dados de pessoas que procuram o sistema de saúde para investigar se tem ou não Covid com sintomas, e aí esse é um caso suspeito. E aí a gente precisa saber o universo de casos suspeitos para entender a capacidade de testagem que a cidade está tendo. Não basta só a gente saber os confirmados e os descartados, mas a gente precisa saber uma espécie de fila de pessoas que poderiam ser testadas e não estão sendo testadas. Então, e algumas capitais abriram, né? Então, esse é um dado que existe, por exemplo, no ESUS-VE, no ESUS Notifica, que é aqueles que não foram testados ainda. Então, o universo total de pessoas que relataram sintomas, estão com suspeita, não só os casos graves. Aí, depois, em segundo lugar, a evolução dos casos. É importante saber não só o número de óbitos, mas também o número de internações, quantas pessoas foram recomendadas isolamento domiciliar, etc. Síndrome respiratória aguda grave é um indicador muito importante para a gente saber, né, os epidemiologistas usam para entender potenciais casos, porque são sintomas parecidos, não necessariamente causados por Covid, que não necessariamente foram testados, mas que indicam aí, acompanhar a evolução série histórica disso indica, ajuda a gente a entender o subdiagnóstico, digamos assim. Série histórica, o perfil demográfico, então faixa etária, sexo, doenças pré-existentes, raça, cor, etnias, no caso das populações indígenas, tudo isso são campos do sistema que é preenchido. Os profissionais de saúde afetados, os testes aplicados e os disponíveis. Os disponíveis têm um problema, por exemplo, quando a gente falou com o Estado de São Paulo, eles não conseguiam controlar os estoques. Eles conseguem falar assim, a gente distribuiu X testes para os municípios, mas a gente não sabe em que pé que está esse uso, essa utilização. Esse estoque quem controla são eles. Então, esse é um dado que o município tem que controlar, né, como está o seu estoque de teste, e também a capacidade de testagem. Quantos testes a gente consegue processar numa semana, por exemplo? A questão dos leitos eu já falei bastante, mas é importante a gente não falar só da taxa de ocupação da Covid. A gente precisa saber como é que está a situação
como um todo dos hospitais, para as outras doenças, para saber até que ponto a gente está deixando de atender outras doenças por causa da ampliação do atendimento da Covid-19. E, por fim, um bloco de questões tem a ver com o formato que esses dados são disponibilizados. A cidade tem um legado enorme, muito reconhecido, que é o GeoSampa. O GeoSampa, ele consegue mostrar de forma territorializada um monte de indicadores. Seria muito importante a gente ter, e eu acredito que internamente isso possa estar sendo feito, os padrões de localização dos casos na cidade, né? Como que está isso afetando periferias e as regiões centrais. A visualização, o painel, né? A cidade tem outros painéis de visualização, outras capitais fizeram painéis para acompanhar, e tem capitais que, inclusive, estão fornecendo, e estados que estão fornecendo os seus painéis para apoiar outras cidades. Então, tem uma questão também, uma tecnologia relativamente fácil de absorver. E por mais um minutinho. Concluindo, esse é o último ponto. Obrigada. Por fim, os microdados. Os microdados, eles são registros muito detalhados, que são importantíssimos para quem faz pesquisa. Cada caso é uma linha. Então, nessa linha, a gente tem a pessoa, tem esse sexo, idade, essas características de comorbidade, de sintomas, e aí a gente consegue começar a traçar perfis e comportamentos dessa doença. Então, a gente precisa de microdados. O governo federal abriu microdados tanto dos casos quanto da vacinação. Se a capital não está necessariamente produzindo microdados do seu próprio sistema, poderia fazer um trabalho de recorte dessa base de dados federal e disponibilização para a população também dessa base, de repente enriquecida com outros parâmetros que a cidade tenha. E o formato aberto é muito importante, de todos os dados que disponibilizar. Então, é só um recado aí que a cidade tem uma lei também de dados abertos, que é a Lei 16.052, se não me engano, ou 51, e ela diz que tudo que está disponível na internet tem que estar em formato aberto. Então, a gente não basta relatórios, tabelas em PDF, a gente precisa também das bases em formato aberto. Então, esse é um resumo aí dos desafios que a gente mapeou para a cidade. Obrigada, Fernanda. Você foi vendo que eu fui mudando aqui alguns post-its. Tem alguma coisa que você acha que faltou, ou tá ok? Porque senão depois a gente vai começar a se perder aqui nas informações. Não, acho que é isso. Você colocou o censo hospitalar com uma questão, eu acho que é isso, como que a cidade está, entender melhor como a cidade está fazendo o controle dos seus equipamentos, com que sistema ou base de dados, e se consegue disponibilizar isso. Usa, né? Mas enfim. Depois eu deixei aqui esses em rosinha de coisas em aberto, né, que a gente pode discutir. Então, maravilha. Acho que agora vou passar a fala para o pessoal da saúde. Acho que a gente vai conseguir bater bastante bola, assim, sobre esses temas todos, né? Então, me ajudem aí, se vocês lembrarem de post-its que já tem em comum, vão me ajudando aí para a gente não ficar produzindo vários parecidos. Vamos lá. Antoine, Estevão, com vocês. Obrigado, Lucila. Bom, eu vou prosseguir do ponto que a Fernanda deixou aqui, dando continuidade também à introdução que a gente fez. O Antoine, ele pontuou aqui alguns macro desafios, né, como a estruturação de dados, né, nesse período pandêmico, como a gente teve que se preparar para começar a produzir dados novos, a preocupação da qualificação dos dados. Tá? Aqui eu acrescentaria, antes de entrar em cada tema mais específico, mais dois aspectos mais macro. Já inicialmente eu gostaria de colocar na mesa, porque muitos dos desafios elencados pela Fernanda se encaixam nesses desafios que a gente também encontra aqui internamente.
Um primeiro macro que eu acrescentaria é a governança da gestão da informação. Tá? Nesse caso, por exemplo, as informações de censo hospitalar, como eu comecei a comentar na fala anterior, elas são, por competência, por pactuação interfederativa do SUS, uma competência do governo do Estado. Nós, diante do desafio da pandemia, a gente teve a necessidade de obter esse dado, de produzir esse dado para gerar informação gerencial, para tomada de decisão. Foi uma necessidade muito abrupta que a gente se deparou e a gente teve que gerar formas de produzir e monitorar esse dado. Ou seja, nós criamos uma rotina para acompanhar isso. Às vezes a gente pode ter uma sensação, mas não é possível, vocês na Secretaria de Saúde não tem um sistema de gestão hospitalar? Sim, a gente tem. A gente tem sistema, só que o sistema não estava preparado para atender a demanda, né, que nos foi imposta pela pandemia. É uma doença nova, é uma necessidade de integração da linha de cuidado que a gente nunca teve no município, né, de harmonização entre o cuidado da atenção primária com a hospitalar, né, da própria atenção hospitalar municipal com a estadual, né, com o sistema de regulação, como a Fernanda bem mencionou, que é competência do Estado, a regulação, né, com a central de regulação do CROSS, né, que aloca os pacientes no leito. Mesmo o paciente do município, ele vai para a central de regulação do Estado para definir para onde ele vai. Quem faz a centralização dessa distribuição das vagas é o Estado. A gente tem uma micro-regulação, mas a competência é do governo estadual. Então, entender essa governança na gestão da informação também é importante, porque em determinado momento a gente se depara com situações em que a gente divulga um dado contraditório com o governo do Estado, por exemplo. O governo do Estado tem um censo estadual. O governo federal lançou outro censo hospitalar. Nós, em determinado momento, como a Fernanda me mencionou, né, uma publicação no DO com um e-mail para os hospitais informarem, foi também necessário o município fazer um censo hospitalar municipal em determinado momento. Tamanha necessidade e urgência de acesso à informação, e não estava bem estruturada para atender a demanda por informação que a gente precisava para a tomada de decisão. E aqui eu estou falando na tomada de decisão, no cuidado, não estou falando nem da transparência ativa dessa informação. Então, ou seja, a gente está falando aqui de uma situação extrema de enfrentamento da pandemia no front mesmo, né, de batalha. Eu acho que a questão da transparência, ela exige um preparo da informação, um ajuste do dado para que a gente torne ele transparente e uma continuidade da série, né? A garantia da continuidade desse fluxo de informação, coisas que não estavam asseguradas em determinado momento. E a gente está falando do ano passado, a gente não está falando de algo muito estruturado, enraizado aqui na política de saúde. Tá? Então, isso é um desafio que se impõe muito fortemente. Hoje, a gente tem condições muito melhores de trabalhar essa informação para tornar disponível mais ativamente. E o fazemos, estamos fazendo. Temos esse projeto. Em breve, a gente espera aí dar uma boa surpresa aí para vocês. Tá? Um outro macro desafio Antônio quer pontuar aqui, só um minutinho. Não, só para pegar o gancho exatamente dessa questão da estruturação e de como, né, acho que a realidade às vezes traz essas dificuldades. Um ponto que a Fernanda trouxe, que é como a gente apresenta os dados sobre taxa de ocupação, né? Acho que só para exemplificar um pouco em outra dimensão, né? Então, a gente está aprimorando, né, esses dados da taxa de ocupação, tentando deixar realmente mais claro como que é calculada essa taxa, mas no início, né, justamente por toda essa novidade e por ser um dado, inclusive, que a gente usa para tomada de decisão, eu acho que estava muito menos claro, né, do ponto de vista, sobretudo para a população, mas a gente precisava incluir algumas variáveis, né? Então, assim, no começo, por exemplo,
a gente tinha um número de leitos muito menor e a gente tinha uma pressão muito maior no sistema, não adiantava a gente falar tão somente de leitos de UTI, né? Então, isso é uma demanda, por exemplo, que o pessoal da área hospitalar trouxe para a gente, né? Se eu focar apenas nos pacientes que estão na UTI, eu não estou identificando a pressão que tem o paciente que está entubado no PS, né? No pronto-socorro, por exemplo. E aí a gente colocava isso no denominador, né? A gente colocava isso como um componente do nosso dado de UTI operacional, né? E baseado numa visão técnica de quem fazia essa regulação e baseado também na necessidade de dar o real dimensionamento da pressão que a nossa rede hospitalar estava sofrendo, né? Com o tempo a gente conseguiu estruturar melhor isso, né, de uma maneira a ficar um pouco claro, ainda existem aprimoramentos para a gente fazer, mas eu acho que isso é muito emblemático, assim, né, de como essa realidade da emergência, né, do pessoal que está fazendo a regulação lá, e da necessidade da gente informar, mesmo que haja uma confusão, esse dado ele é o que dava a melhor dimensão do que realmente a gente estava vivenciando na rede hospitalar naquele momento, né? Estevam, Antoine, temos mais 3 minutos. Estevam, acho que você está falando, mas está no mudo. Ficou difícil identificar a frase da máscara. Parecia, não parecia? Então, eu gostaria de colocar na mesa mais um quarto macro desafio, tá? Como guarda-chuva para a gente encaixar esses pequenos desafios que a gente está pontuando, que é o impacto da pandemia na nossa capacidade de processamento e gestão de dados aqui na Secretaria mesmo. A magnitude da cidade de São Paulo, né, e a intensidade da pandemia aqui na cidade, que foi o epicentro durante muito tempo, ela nos impôs também essa restrição técnica, operacional, de gestão de informação. Abertamente falando, o volume de informação é tão grande que a gente não conseguiu processar em determinados momentos. Então, a gente teve que se adaptar, ajustar a nossa infraestrutura de gestão de informação, TI, para dar conta desse volume de informações referentes à pandemia. E isso porque o resto não para. Né? A gente tem um volume de dados muito grande, um fluxo de informações, bancos muito robustos, né? Banco de nascidos vivos, banco de mortalidade, enfim, a gente lida diariamente já com esse tipo de volume de informações. Só que a pandemia, ela mais que triplicou isso. E isso afetou muito a nossa capacidade de processamento também, o que afeta a capacidade analítica e de entrega. Tá? Aparentemente, a disponibilização do dado ela está posta de antemão, só que desde do ponto de vista aqui do gestor municipal, e agora eu estou falando do município, porque é o fronte de batalha de fato do enfrentamento da pandemia, né, o governo do estado disponibilizar a informação, o governo federal abrir os bancos ESUS, CIVEP, é uma coisa. A gente tem um olhar diferente sobre esses mesmos bancos de informações. Tá? Quando você diz, por exemplo, Fernando, que muitos municípios já adotaram painéis, tornaram públicos, nós inicialmente acompanhamos diariamente isso, vimos quando o governo federal, numa virada de gestão, abriu os dados dos bancos e achamos maravilhoso, a iniciativa excelente, tá? E nós estávamos precisando também. Só que quando você começa a analisar o dado, né, você como ente se questiona se você deve ou não dar publicidade àquilo sem um tratamento, uma depuração maior, entende? Então, a gente faz um trabalho aqui de qualificação das informações que é diário e uma rotina muito, muito dura para as equipes, porque as equipes que fazem isso também acumulam outras funções de vigilância, por exemplo. Né? Na nossa COVIS, divisão de vigilância de doenças agudas e respiratórias, é o próprio núcleo que faz a qualificação e tratamento dos bancos ESUS e CIVEP, tá? Para a gente ter uma informação mais fidedigna, sem duplicidades,
sem inconsistências de datas, sem várias incorreções, imperfeições, que se são publicizadas de forma acrítica, elas não produzem informação. Elas podem desinformar, elas podem enviesar, inclusive, a análise. Tá? Então, a gente tem essa preocupação, e isso é um trabalho que a gente tem feito, já concluindo, a gente tem feito de forma muito árdua, e estamos bem avançados nessas rotinas e já aptos a produzir alguns relatórios com mais qualidade para a transparência ativa. Obrigada, gente. Agora a gente vai tratar com a Letícia, né, de um outro aspecto da transparência, né? Vai ser, enfim, vamos tentar não perder de vista esses e para depois a gente retomar no aprofundamento desses dados. E agora vamos tratar de dados um pouquinho diferentes com a Letícia. Por gentileza, Letícia. Oi. Eu vou falar eu acho que eu vou falar um pouco esses 15, não sei se você vai conseguir ir colocando aí nos post-its, Lu, mas de toda forma, eu acho que, enfim, vou falando, a gente vê o que acontece aqui. Bom, acho que a principal diferença, né, do observatório em relação aos nossos levantamentos, a gente realmente, o trabalho do observatório onde está indo o nosso dinheiro, né? É isso. Como que estão sendo feitos esses contratos, como que estão sendo feitas essas compras, e num processo de dispensa de licitação, é muito complicado a gente fazer esse acompanhamento, né? Já a gente, mesmo acompanhando os outros processos de licitação, quando não se tratam de dispensas, já é bastante complicado, exatamente pela complexidade de São Paulo. São Paulo é um universo inteiro. Então, mesmo que a gente tenha todas essas plataformas, as informações, elas muitas vezes estão desconexas. E aí, para a gente que está do lado de fora, né, da sociedade civil, a ideia é que a gente não precise ter, como é que chama? A gente não precisa ter conhecimentos específicos. E mesmo a gente do observatório, né, os técnicos, a gente que trabalha com isso há bastante tempo, a gente fica bastante preocupado com algumas coisas que a gente encontra nesses dados abertos, porque a gente não consegue contar a historinha dos dados, de como foi feita essa contratação, porque as informações estão sempre muito desconexas. Eu acho que ou elas estão desconexas, ou elas estão faltantes, ou elas estão faltando, assim, está faltando dados, né? Ou elas não estão disponíveis, né? Não estão abertas, que foi o que eu falei daqueles casos de processos de documentos que estavam restritos, e aí a gente tem que ir lá e pedir acesso a esses documentos, e é um pouco como vocês, né, acho que a Fê tinha falado um pouco, são todos esses procedimentos e essas lógicas internas, até numa questão discricionária mesmo do funcionário, que precisa também numa correria, né, imagino como deve ser complicado, clicar um botãozinho assim para deixar abertas as informações para a população, né? Por exemplo, nos documentos SEI. Então, só para dar um geral, né, para a Lucila conseguir escrever aí, eu acho que esses foram os principais, né, o principal guarda-chuva de problemas que a gente encontrou. Mas aí eu vou falar um pouco rapidamente desses documentos que foram analisados um a um dentro do portal SEI, e aí, dependendo do contrato, sendo ou de produtos ou de serviços, a gente tinha mais dificuldade de analisar ainda, sendo os de serviços os que a gente encontrou muita dificuldade de contar essa história, como eu falei, porque os documentos muitas vezes eram, ou muitos, mais de 100 documentos para serem avaliados, para serem lidos, abertos um a um, né? Então, são
questões bem práticas, assim, que é difícil para você fazer a população se interessar para fazer controle social, para fazer essa participação, e outras questões que estavam mesmo nesses documentos que a gente foi levantando. Então, que a gente chamou de indícios preocupantes, se baseando também nas literaturas de questões de combate à corrupção, né, sejam federais, sejam municipais. E aí, só para lembrar, o Observatório Social do Brasil de São Paulo, a gente trabalha só com a esfera municipal. Então, tudo que a gente, por exemplo, as compras de respiradores, elas estavam vinculadas ao governo do estado. Então, a gente até recebeu muita gente perguntando, queria saber, queria acompanhar, porque saiu na mídia, né, essas notícias sobre as compras dos respiradores, mas como estava numa esfera estadual, a gente não fez esse acompanhamento dos respiradores. No entanto, fizemos os acompanhamentos dos leitos, e aí, assim, ele foi um dos problemas, assim, um dos serviços, de contratação de serviços mais complicados que a gente teve, em relação a não conseguir entender como foram as compras, como que estavam se aqueles dados estavam disponíveis, não estavam disponíveis para a sociedade dentro dos documentos. Então, a gente tem um relatório bastante complexo aqui, que, inclusive, fizemos uma denúncia ao Tribunal de Contas, que foi acatada, porque nesse processo de leitos, onde tinha a contratação de alguns hospitais e equipes de gestão desses leitos, né? Seja nos hospitais de campanha do AMB, seja de outros procedimentos de gestão dos leitos em outros hospitais. E aí, eu não vou nem entrar muito nessa questão, eu sei que isso gerou uma denúncia que foi acatada pelo Tribunal de Contas. Mas vamos lá. Falando um pouco desses 15 problemas que são um pouco mais pontuais. Então, primeiro, a gente encontrou informações bastante incoerentes nas contratações de serviços a respeito de datas, documentos, valores, ou seja, cada portal que a gente acessava, algumas vezes tinha incoerências entre os documentos, entre os valores, entre os documentos que eram liberados pela empresa contratada, enfim, tem algumas questões nesse processo. A gente encontrou endereços de empresas que não... Os endereços das empresas que tinham sido contratadas, a grande maioria estavam com localizações que não fazem o menor sentido com a oferta daquele produto ou serviço. Então, eu tinha uma remessa gigante de álcool gel, e aí você ia pesquisar o endereço da empresa, era uma empresa via foto de um prédio ali residencial. Claro que tem toda uma questão aí de informações do Google, mas essa é uma forma como, inclusive, os órgãos de empresas de compliance trabalham, né? Inclusive, foi uma voluntária nossa que trouxe essa metodologia de um banco na linha de compliance de verificar os endereços, né? Então, isso a gente... Letícia, perdão, mais 3 minutinhos. Tá. A gente teve as compras aparentemente não relacionadas à Covid-19 e sem apresentar justificativa, né? Por que aquela compra estava sendo feita com base na legislação da Covid-19, mas aparentemente não tinha o menor sentido, como, por exemplo, persianas rolou para a Secretaria de Educação. Falta de padronização nas justificativas legais entre os processos, então cada órgão que fazia um pedido justificava legalmente por um decreto ou por uma lei que falava sobre a permissão de comprar por dispensa, e não necessariamente estavam justificando pela lei federal, né, 13.979. Falta de padronização nas pesquisas de preço internas, então cada órgão e cada funcionário dava para perceber nos documentos que cada um faz de um jeito, né? Claro, eu entendo a correria e tudo mais, mas era um processo bastante discricionário, enquanto uns
fazem a pesquisa no banco de dados, né, do Banco do Brasil, do Banco do Brasil, né, do Comprasnet, tudo bonitinho. Outros fazem uma pesquisa qualquer ali na internet, o que é muito prejudicial, sendo que a gente tem esses dados, né, internamente, esse banco de preços, né, interno. Documentos restritos no SEI, como eu falei, 57 processos no primeiro semestre e 15 processos no segundo. Sobre preço em compras de produtos iguais e valores muito distintos de uma compra para outra, isso aconteceu bastante com a questão do álcool gel e dos testes. Consulta de empresas e fornecedores muito pequena, às vezes apenas um único fornecedor por uma pesquisa de internet. Contratações com empresas que não apresentavam menor valor entre as pesquisas de preço sem justificativa. Contratações repetidas com as mesmas empresas, com variações de tipos de serviços e ou produtos muito grandes, que está vinculado a essa questão do KNAI. A gente tem um KNAI gigantesco de empresas que fornecem desde papel, de papelaria, até fabricação de álcool gel, né? Estou exagerando, mas são listas enormes de um KNAI gigantesco. Então, isso acontece muito, esse é um dos maiores problemas. Já estou terminando. Aconteceu também a planilha consolidada que a Prefeitura disponibilizou em agosto de 2020 não apresentavam as mesmas contratações das planilhas que a gente tinha levantado nos meses anteriores, né, de abril, porque vocês, né, sempre fazem essa planilha consolidada, né, no portal da transparência, e aí algumas contratações que estavam nas planilhas de abril e maio não estavam nessa consolidação, e aí a gente teve que perguntar por que isso tinha acontecido, e aí tinham mudado os processos internos, mas a população não fazia ideia que os processos internos tinham mudado. Então, isso é um problema que gera muita desconfiança no cidadão, porque fala, poxa, peraí, tá faltando dado aqui, né? Então, é bastante complicado. E aí, os 3 últimos, o endereço de fornecedor na nota de empenho não era o mesmo no cadastro de CNPJ, isso aconteceu também algumas vezes. O endereço de entrega, esse foi um caso específico, né? Que o endereço de entrega de um material não coincidia com nenhum dos endereços de escolas citadas no início, nessa compra específica que era vinculada à Secretaria de Educação, e algumas coisas um pouco mais graves, né, que aí eu nem vou falar aqui o nome específico, mas os endereços, algumas empresas com endereços divergentes no cadastro do CNPJ da nota de empenho. E aí, assim, por que a gente fala isso, né? Só para fechar, por que a gente fala isso, a gente ainda trata isso como indícios preocupantes e não questões de é corrupção, é fraude, exatamente porque a gente sabe o quanto foi complexo e difícil essa mudança de procedimento, né? Acho que o pessoal aí da Prefeitura, né, da Secretaria da Saúde falou dessa questão da rapidez, né, de você ter que fazer os dados e disponibilizar, então a gente entende isso, e aí a gente vai investigando um a um, com bastante cuidado para poder fazer esses relatórios e fazer essas sugestões mesmo à controladoria de problemas que a gente encontrou, e exatamente para perguntar, olha, o que aconteceu aqui? Qual foi a dificuldade que teve? Exatamente para a gente poder passar para a população, né? Para os voluntários e para a população em geral. Mas são questões que precisam ser melhoradas, principalmente para que a gente possa contar eu falo contar a historinha porque é exatamente isso. Os dados, né, que vocês, né, da prefeitura colocam nos portais são os dados que a gente vê. E aí, quando a gente não consegue completar a história, que foi o que aconteceu nos leitos e em algumas outras contratações bastante preocupantes, a gente não consegue entender o fio da meada. E se a gente não entende esse fio da meada, isso gera muita desconfiança de corrupção, e aí isso quebra esse vínculo entre sociedade civil e governo, né?
que é uma das grandes dificuldades nossa para trabalhar no governo aberto, né? Esse é o maior desafio, né? Como que a gente consegue fazer que a população confie novamente nos governos em relação a isso, né? A gente que está internamente trabalhando nisso, a gente sabe o quanto, né, tem muito trabalho aí dentro dos técnicos e tudo mais, mas é um pouco complicado passar isso tudo para a sociedade civil quando os dados apresentam bastante divergências entre um e o outro, etc. Acho que é mais ou menos isso. Meio difícil falar isso em pouco tempo, é muita coisa. Sempre, ainda mais, os nossos problemas normalmente são esses bem complexos, né? Bem cheios de coisa. Sempre desafiador. Bom, eu até separei aqui já em dois quadros, né? Um porque temos muitas coisas, dois porque acho que são problemas que se conversam, mas que têm uma característica diferente, então deixei já aqui separado. E agora, eu queria ver se a gente tem pessoas inscritas, assim, que gostariam de, ou mesmo vocês, pessoal que já falou, que gostaria de complementar alguma informação, trazer mais elementos para esse painel, para esses dois painéis. E acho que o foco agora é a gente tentar agrupar esses desafios, assim, tentar formar. Eu fui tentando formar, né, esses grupos, mas ainda assim estão muitos, né? E a gente tem que tentar agrupar esses desafios um pouquinho melhor. Lucy, no chat a gente não tem nenhuma inscrição e acho que a gente tem uma mãozinha levantada. Deixa eu só olhar aqui. O Estevão, isso. Sou eu. São tantas coisas postas na mesa que a gente poderia falar aqui por mais 4 horas. Né? Mas são algumas questões levantadas pela Fernanda que são muito interessantes, muito relevantes, e que eu acho que vale a pena a gente esclarecer e dar um pouquinho, né, da nossa visão, que está um pouco mais próximo aqui da prática. Houve um comentário em relação ao formato, né? Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Aqui eu queria que a gente esclarecesse um ponto. A gente não disponibiliza os dados só em PDF, tá? Talvez seja uma menção ao formato do boletim, né, que é um meio de comunicação, digamos assim, mais com a imprensa, com o público que quer acompanhar de forma resumida, né? A população que tem interesse em trabalhar os dados, os cientistas, os pesquisadores, normalmente a gente remete ao Tabnet, né, que é a ferramenta de dados do Ministério da Saúde, e nós temos disponibilizados os dados, tá, no Tabnet, tanto do CIVEP, quanto do ESUS, quanto do PROAIN, tá, que são os dados do SINT, Sistema de Informação de Mortalidade. Tá? Aqui o município tem essa particularidade, nós acompanhamos os dados tanto da fonte oficial, que é o CIVEP, certo? No caso da mortalidade, quanto complementamos essa fonte com dados do PROAIN. Tá? Que aqui, por questões de defasagem de notificação e pela necessidade de ter a informação mais fidedigna e atual, nós acompanhamos por diversas frentes, né, os dados. E a gente disponibiliza isso. Tá? Esses dados estão no Tabnet. Inclusive, eles estão regionalizados dentro da nossa limitação, como eu acabei de mencionar, da capacidade de processamento. Esses dados regionalizados, eles estão disponíveis semanalmente, tá? Com atualização semanal e não diária. Mas eles estão lá no Tabnet e pode ser extraídos em CSV. Eu entendo que o formato aberto, ele exige mais do que isso. Tá? E nós sabemos, nós temos plena consciência disso. Só que a gente trabalha aqui numa situação em que a gente tem que fazer escolhas e priorizações. Então, a escolha, nesse momento, enquanto a gente ainda está numa atividade muito intensa de enfrentamento dessa pandemia, foi disponibilizar o dado
tá? E ir aprimorando a forma de disponibilização. É o que estamos fazendo ao longo desse período. Parece que a gente não tem trabalhado nessa temática, mas a gente sim tem trabalhado. Tá? A gente espera, em breve, disponibilizar esses dados de forma mais interativa, em painéis, com a qualificação que nós consideramos apropriados. Por exemplo, outra menção foi os dados de suspeito. Os dados de suspeitos são qualitativamente muito ruins, muito frágeis, tá? Porque a gente tem ali como suspeito um quantitativo enorme que se deve não à qualidade de suspeito, mas ao não encerramento do caso no banco. Isso são coisas que a gente vem acompanhando e tentando dar soluções. Só que a própria rotina operacional, né, das equipes que são responsáveis por fazer a alimentação desse banco, que são as equipes de vigilância na ponta, né, do território, muitas vezes, neste momento de pandemia, que nós estamos com uma atividade de contágio muito intensa ainda, vale sempre a pena lembrar, às vezes é difícil para essas equipes voltar no banco e encerrar o caso, certo? E como às vezes é difícil a gente exigir da equipe do hospital que faça o registro no censo do governo federal, no censo do governo estadual, no censo do governo municipal, sem alguma falha no processo de trabalho deles. A gente sobrecarrega, eu acho, às vezes as equipes, e aqui eu faço meia culpa, porque a gente tem essa demanda por informação e para tomada de decisão muito ágil. Então, a gente acaba falhando, de fato, em algumas frentes. Tá? Mas, de forma alguma, isso deve ser encarado como uma atitude em ocultar a informação. Eu acho que isso é um aspecto que a gente deve deixar bem claro aqui. A gente divulga os dados por diversas visões. Por exemplo, os dados de óbito do município de São Paulo, a gente divulga tanto pela CIVEP, que é a fonte oficial, quanto pelo PROAIN, que é uma fonte que nós nos apoiamos e que o dado é maior, inclusive, quantitativamente, se vocês analisarem. A gente tem mais óbitos confirmados pelo PROAIN do que pelo CIVEP, que é o dado oficial no país, né? Certo? Que identifica, que sinaliza que São Paulo, o município de São Paulo, identifica que há uma defasagem importante nos dados oficiais, certo? Então, esse é um dos aspectos que eu ponho na mesa aí que eu acho que é interessante a gente conversar. Certo. A Fernanda Campanucci também levantou a mão. Fernanda, 2 minutinhos. Sim, vamos lá. Dialogando aí com o Estevam também com as questões que ele coloca. Tem uma questão que é sobre o formato que ele falou do Tabnet, que eu acho que ela está esbarrando numa outra questão, que é o acesso que as pessoas têm a essa informação que já existe. A gente tem que lembrar, assim, que durante esse processo inteiro de avaliação, a gente esteve em contato com gestores de todo o país, de todas as capitais. Uma das capitais que estava no topo do ranking, que começou lá embaixo e que foi para o 100, era Manaus. E a gente não pode questionar a situação de Manaus, não estava menos dramática, até também por falta de recursos no próprio estado, de leitos, enfim. A situação de Manaus era bem dramática e eles puderam avançar. Mas tem uma questão que a gente dialogou muito com eles, que era: os dados existiam de alguma forma, mas eles não estavam colocados no contexto da página onde as pessoas vão buscar informação. Você tem que saber que tem uma ferramenta que é usada. Então, se existe uma organização na página principal de Covid que fala de transparência, onde as pessoas vão buscar essa informação, isso já facilita muito. Então, são passos até razoavelmente simples de organizar a informação. Um outro ponto que o Estevam também mencionou é a dificuldade de abertura nesse momento, porque as próprias equipes da saúde são demandadas a fazer isso. E o que a gente observou em outras capitais foi que houve um esforço de coordenação e de governança dentro da prefeitura para que outras áreas técnicas de outras secretarias pudessem contribuir nesse momento, né? Seja
alguns casos, controladorias, secretarias de planejamento, que tiveram um papel grande aí. E também, bom, como a gente está aqui principalmente com a Secretaria de Saúde, eu sei que a Secretaria de Saúde tem um trabalho próprio de infraestrutura de TI, não sei até que ponto houve essa coordenação, mas que também fez diferença em outros lugares. E então, essa coisa de organizar a informação para a população, só direcionar para o que já tem. E a outra coisa que o último aspecto aí que eu queria mencionar, que é clássico em processo de abertura de dados, né? A gente reluta em abrir porque eles não são de qualidade e enquanto eles estão fechados, ninguém não tem a visibilidade e a demanda suficiente para forçar uma melhoria no preenchimento, na melhoria daqueles dados. A questão das notificações, outras capitais abriram, mesmo com essa dificuldade. E eu imagino que seja um dado que esteja sendo observado de dentro para a tomada de decisão. Eu acho que tudo que está sendo usado para tomar de decisão, a população tem direito de ter acesso também, né? Porque a gente está, já um dado que está sendo produzido, um dado que está sendo refletido, por mais que não esteja 100% perfeito. Então, uma questão que pode ajudar muito é começar de um jeito e documentar bem, mostrar que tem fragilidades, que tem problemas a serem resolvidos e avançando, porque realmente, nesse momento de pandemia, ninguém vai fazer abertura de dados com dados perfeitos. Acho que isso ninguém espera. Quem está de fora, quem está de dentro, espera que isso aconteça. Mas talvez esse momento em que está todo mundo demandando é onde a gente tem mais força política para demandar para quem está de dentro, que é técnico, que quer fazer, consiga fazer esses processos. Letícia? Eu só acho que vou só fazer um adendo até na fala da Fernanda. Eu acho como uma sugestão até, né, nessas mudanças de dados e de procedimentos que realmente a gente, inclusive, viu a melhoria acontecer de um semestre para o outro, quando a gente baixava as informações no começo, dá para sentir pela história dos documentos as dificuldades que estavam sendo enfrentadas pelos gestores, né, e pelos técnicos, e no segundo semestre as informações, inclusive, uma compra, um mesmo processo já está super mais agilizado e está fazendo várias compras ao mesmo tempo. E aí dá para perceber essas mudanças, né, enquanto a gente aqui do lado de fora olha. Mas eu trago, né, um pouco isso que a Fernanda falou. Eu acho que dou a sugestão de que se coloque uma nota, alguma coisa dentro nesses processos, né, de subir os dados, de melhorar os dados e subir de novo, que esses dados estão sendo modificados, né, que eles estão sendo trabalhados e que estão entrando e saindo, porque, e aí eu dou de novo aquele exemplo que eu falei, quando a gente teve esses casos em que não tinha mais o dado que a gente tinha baixado lá em abril e maio, e aí a gente pega um documento consolidado, né, seja da secretaria, seja da controladoria, enfim, de qual órgão for, e aí não tem mais aquela informação que tinha no começo. Então, assim, a gente entende, não, realmente, gente, muito complicado, mas fora a questão de a gente ter muita dificuldade de achar esses dados. Não, tá lá no, né, como o Estevão fala, não tá lá no portal oficial. A população não sabe disso, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio do governo aberto, né, do nosso processo aqui, que é, abrir os dados, como a gente abre os dados, e aí, como fazer chegar esses dados de uma forma com linguagem acessível, linguagem cidadã, para que a população possa fazer esse controle social, né? Então, é esse nosso desafio no fórum, né? Patrícia, Lucila e todo mundo aqui, a gente tem vivenciado isso muito grande, mas é importante que tenham notas claras, tenham informações, nem que seja para falar desse erro, né, dessa dificuldade. Olha, estamos com dificuldade, sabe? Uma coisa bem clara, porque a população não entende, né? Não é que não entende. A gente não tem tempo, a gente faz um trabalho voluntário, né? A gente fica lá
minerando esses dados na mão. E se você tem que fazer 10 mil cliques ou entrar numa plataforma que leva para outra plataforma que leva... É muito difícil fazer esse trabalho como, né, como o Observatório, por exemplo, faz com voluntários, trabalhando esse fortalecimento da participação social, se esses dados ficam mudando toda hora, mesmo que seja para uma coisa boa, né? E a gente sabe que né, para melhoria. Então, deixo essa sugestão aí. Pronto, parei. Acho que é a Fernanda a próxima, depois eu queria fazer um comentário também. É muito rapidinho, só para complementar essa ideia que a gente estava falando. A página inicial do coronavírus da prefeitura, que está naquela layout clássico ali da prefeitura, tem uma série de itens. E o item transparência, ele diz respeito só à questão das contratações, são os itens para provavelmente para atender também a outra avaliação, que é a da transparência internacional. Mas essa noção de que a transparência se refere só a despesas, que é muito arraigada, né, na nosso campo, nossa cultura, isso também limita, né? Então, o Estevão acabou de falar sobre fontes de informação que a gente tem para explorar sobre a saúde na cidade que não estão visíveis aqui. Então, acho que isso seria uma primeira sugestão aí bem concreta só de melhorar o aspecto da navegação para que isso fique mais explícito. Vou abrir o meu microfone ao mesmo tempo que vou puxar esse cartãozinho. Peraí, fiquem comigo. O que eu queria comentar é o seguinte, a gente já está chegando no fim do nosso tempo, né? Não é o fim dessa discussão, que é imenso, mas é o fim do nosso tempo aqui, e eu acho que a gente consegue, nos próximos 5, 10 minutos, minha proposta é que a gente tente fazer esse agrupamento, né? E o que a Letícia trouxe, esses 3 itens, eu acho que eles ajudam a gente a identificar tipos diferentes, assim, de desafios que a gente consegue... Dentro disso tem milhões de outros, mas, enfim, agrupar pelo menos eles nesses tipos. Então, me parece que a gente está falando mesmo de desafios de abertura, de desafios de... Aqui a abertura, a gente pode até conversar sobre como, né? Acho que estão relacionados no fim. Enfim, vamos ver se eles estão relacionados ou não. E um terceiro grupo que é como a gente divulga, né? Como a gente faz com que esses dados eles estejam visíveis para as pessoas, né? Acho que o primeiro é o que abre, né, Lu? Só para facilitar, né? É o que abre, né? Só para talvez isso facilite um pouco no discurso. O que falta, o que abrir, né? O que falta Isso. abrir, e aí a qualidade tá no segundo, que é como, além do formato, a qualidade também do conteúdo. Eu acho que eu concordo que tem a ver, né, essa qualificação, essa estratificação, né? Eu acho que entra aí, né? Não só o formato, mas em quais dados, né? Acho que estão todas as discussões que a gente teve de, por exemplo, né, em notificação, que a Open Knowledge trouxe, né, bastante, né? Então, quais esses dados e aí no sentido mais estratificado mesmo, né? Então, raça-cor que a gente tem aqui, né? Comorbidades, faixa etária, então acho que esse é um grande tópico. Vamos tentar fazer isso, então, para a gente organizar esse nosso painelzão aqui em 3. E no fim, Letícia, eu acho que o que você tinha trazido, né, ele também conversa sobre isso, né? Só que de um tipo diferente de dado, mas que também está relacionado a esses 3 desafios, né? O que é legal da gente observar, né? Que, no fim, a gente está falando, de novo, sobre a mesma coisa, né? Os desafios são parecidos, só que eles têm especificidades diferentes. Então, acho que a gente consegue abarcar nesses 3 grandes grupos todos esses desafios. Vamos tentar aí fazer um formato final. Eu vou duplicar isso aqui para não perder o que a gente tinha feito antes. Isso aqui eu posso excluir. Daí a gente trabalha nesse segundo quadro, para não apagar o que a gente fez antes. Então, vamos lá. Então, vamos tentar fazer esse grupo. Primeiro quais dados, né? E aí,
a gente poderia fazer uma subdivisão dentro desses quais dados, acho que por talvez pela área de atuação, né? Então a gente tem muito claro aqui, e aí você mesma foi fazendo essas divisões, né? Então algumas coisas têm a ver com notificação, outra coisa que apareceu muito é regulação de leitos, né? Dados de internação, enfim. Algo que não apareceu tanto, mas que é uma outra frente, né? Insumos também, né? Que aí tem uma interface com as compras, né? Enfim. O que eu diria também é que esse grupo de quais dados, se a gente for simplificar, pensando futuramente um compromisso, esses dados que o Estevão falou que são tratados, que são qualificados pelas equipes, eles podem compor uma base de dados, e aí não necessariamente com uma rotina diária, nem necessariamente semanal, uma rotina que caiba na capacidade da gestão, ela pode reunir vários desses itens, né, de perfil e tudo mais. Então, o que eu chamaria, sei lá, de microdados ou dados, uma base de dados mais qualificada e que retrate a situação da cidade. Então, ela reúne esses outros itens. Acho que não precisaria fragmentar tanto em quais, se a gente pensar de forma abrangente no conjunto de dados sobre a pandemia. Só aproveitando a oportunidade, Fernanda, a gente já está trabalhando nisso, tá? Isso aí em breve a gente pode dar um bom produto aí para vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Bem breve, se Deus quiser. Eu gostaria de deixar aqui no chat o link do Tabnet, onde os dados estão disponíveis. Tá bom? A gente vai explorar também, Estevão, daqui a pouco a gente vai voltar a fazer a avaliação e aí a gente já considera também esse aspecto. Vou dividir aqui, gente, agora o segundo tipo, né? Que é a qualidade, que fala sobre a qualidade, tipo e formato. Oh, meu Deus! Vou apagar as coisas aqui que a gente já fez do outro, para a gente conseguir se encontrar nessa... Senão... Eu deixei em laranja a questão dos microdados, porque parece ser uma potencial solução, né? E daí fica já como algo que a gente pode discutir numa próxima oficina, né? Potencial solução para esse primeiro desafio pode ser... Eu acho que aí dentro, não sei se está abarcado aí também na questão da qualidade dos tipos de formato, ou se a gente trata como um outro tema, mas a questão que a Fernanda trouxe da navegação mesmo, né, do acesso do munícipe, né? Eu acho que isso realmente é uma deficiência, né? A gente, desde o começo, está trabalhando para tentar sanar isso, mas ainda é uma deficiência. Eu acho que um pouco também do que a Letícia falou, né? Quando você pega o documento, então se você pegar nossos primeiros boletins, você vai vendo um trabalho de aprimoramento, não só do conteúdo, mas também de organização na nossa própria página, né? Formato. Eu acho que isso, e não só a questão do formato, né? Mas a questão também da própria de deixar claro para o município onde ele encontra essa informação, né? Que foi a questão que vocês colocaram do Tabnet, né? Por exemplo. Que esse grupo aqui. Isso eu acho que é super importante mesmo. Eu acho que essa questão ela encaixa bem, se eu entendi bem o terceiro tema, ela encaixaria bem ali também. E só vou compartilhar aqui, Antônio, de repente isso pode ajudar. A gente fez, olhando para os sites das outras capitais e dos estados, chamam de toolkit, um guia sobre boas práticas para navegação, para informar os dados, né, os temas, a árvore, porque realmente isso era um problema comum a todos. Tem o portal oficial, o site da Covid e tal. Então, eu coloquei aqui o link desse guia que a gente fez para tentar sistematizar isso. Tá ótimo. A gente deu uma fuçada
nos relatórios, nesses outros documentos que vocês produziram também, bem interessante. Inclusive, Fernanda, a gente pode aproveitar a oportunidade para fazer uma conversa mais focada também. Total. Tem sugestões aí, a gente encaminha aqui no gabinete. Tá bom? Aproveitar Excelente. essa oportunidade, tá? Fique à vontade aí, a gente conversa depois para marcar essa reunião. Aí, acho gente, que já pra deixa- isso. É para isso já mesmo. Acho que a gente já pode deixar o convite, né, Lucila, do Estevão, do Antoine, de participarem das reuniões do fórum, de alguma reunião do fórum, né? Fernanda já está dentro do processo com certeza, mas eu acho que seria importante, né, ter essa conversa, né, esses esclarecimentos com os outros membros, né? Não sei se os outros membros estão aqui no evento também, né? Mas já enquanto membra, né, do fórum, já deixar esse convite, né, e fazer esse convite para essa cocriação, né, de soluções juntos, né? Eu acho que eu já vou aproveitar, assim, que a gente já conseguiu dar uma estruturada, a gente não vai conseguir super avançar muito mais naquele mapeamento, então acho que o que a gente conseguiu fazer até aqui foi muito bom, né? A gente já conseguiu apresentar várias interligações entre esses desafios, foi uma discussão muito rica. Eu vou já passar, então, para o nosso fechamento, que é pegando o gancho já da Letícia, que é, poxa, essa é uma primeira conversa, né? Foi um momento aí de aproximação entre todos nós, para a gente conversar abertamente, né, sobre esses desafios. De novo, muito obrigada, foi muito bom, assim, né, estar aqui com vocês, mas a gente quer que essa seja a primeira conversa, e a gente, como equipe de governo aberto e como fórum de gestão compartilhada, a gente chamou vocês aqui hoje porque a gente quer que a gente se fale, né, ao longo do tempo, assim, para que a gente realmente consiga destrinchar esses desafios e criar boas soluções para esses desafios. Então, só esclarecendo assim um pouco de quais vão ser os nossos próximos passos como fórum e deixar vocês mega convidados. Se vocês acharem interessante, eu posso inclusive mandar o convite para vocês do evento, assim, dos próximos eventos que a gente tiver, ainda que eles não sejam necessariamente focados nesse desafio que a gente está tratando aqui, que é de transparência de dados da pandemia, mas para vocês já irem se incluindo, né, no nosso processo de cocriação, como a Letícia falou. Vou mandar o convite para vocês todos. Na nossa próxima reunião do fórum, que vai ser no dia 27 de maio, a gente vai fazer um mapeamento de outros desafios. Então, a gente já identificou que a pandemia é o desafio, obviamente, talvez o mais importante do nosso presente, né? Então, a gente já colocou esse desafio como uma situação para a gente conversar e por isso a gente está conversando aqui hoje. Mas tem outros desafios, né, que a gente ainda está mapeando e vai selecionar quais são essas outras frentes de trabalho que a gente vai ter. Isso vai acontecer na próxima semana. Para que na primeira quinzena de junho a gente tenha uma consulta pública sobre os desafios da pandemia vão entrar nessa consulta, vocês podem também dar uma olhada, né, nessa consulta quando ela estiver disponível, participar, né, contribuir com a gente para a melhoria desses desafios, da identificação desses desafios. Depois, na segunda quinzena de junho, a gente vai ter oficinas como essa que a gente teve aqui, de olhar para um desafio único e ir destrinchando em outros desafios, pensando nesses outros temas, além da pandemia que a gente vai ter. Vamos ter que pensar, assim, foi muito boa a conversa, talvez tenha espaço para a gente ter mais uma ainda, conversa sobre os desafios ainda, sobre os desafios da pandemia, não ainda sobre as soluções. Vamos refletir sobre isso, mas com certeza vamos entrar em contato com vocês nesse momento, e a gente espera, né, já fica aí o convite formal, que a gente tenha pelo menos mais uma outra oficina, um outro momento para a gente olhar de novo para esses desafios que a gente mapeou hoje e pensar, ok, se esses são os nossos desafios, o que a gente faz, né, em relação a isso? O que a gente pode, como a gente pode solucionar, ou pelo menos mitigar alguns desses desafios. Então, claro, por favor, conversem entre vocês têm muito o que conversar juntos, mas contem também com a gente aqui do Governo Aberto e vejam, né, o plano de ação, né, o terceiro plano de ação, como uma alavanca mesmo para essas soluções, né, um potencial, um grupo que está todo pensando sobre isso, um grupo que está envolvido nessa pauta e que quer realmente trazer ótimas soluções para a nossa cidade. Então, eu agradeço muito vocês todos, o pessoal que está aqui presente, a gente reuniu bastante gente,
Foi ótimo, assim, acho que a gente, como um primeiro evento, falando de desafios para o fórum, é muito gratificante ter sido um evento tão bom, um evento com pessoas tão, né, referência mesmo, assim, para a gente agradece demais a presença de vocês e a presença aqui dos nossos amigos que estão aqui no grupo, no chat. Eu agradeço. Se mais alguém quiser fazer uma palavra aí de despedida, está aberto. Só para a ordem, a gravação vai estar disponível no YouTube, depois a gente manda aí para vocês também o link e manda também como ficou esses modelinhos dos Jamboards para todo mundo ter acesso, tá bom? Ô, Lu, eu levantei a mão. Pode falar, Lê. Pode falar. Não, é que eu tinha levantado a mão, aí não sei se tinha alguém na frente. Não tem, pode ir. Foi você primeiro. Tá bom. Não, é só, eu acho que eu não sei se às vezes a gente acaba, né, falando um pouco para a gente mesmo também, né, então eu não sei quem é que está de pessoas, né, de cidadã, no evento, né, mas só deixar claro que esses compromissos e essas reuniões, elas são abertas, né, e é importante a participação individual também das pessoas, porque essa questão do governo aberto, de melhorar a participação social, a gente hoje falou muito de dados, né, que é uma coisa que, inclusive no começo, nos primeiros planos, existia muito uma conversa assim, é governo aberto, mas é governo aberto para quem, né? Para quem que é esse governo aberto? É para a população. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né? Claro, a gente entra no processo técnico das coisas, mas lembrar que a gente precisa muito da participação da sociedade civil, independente de conhecimentos técnicos, exatamente porque é o nosso processo, né? É o nosso processo enquanto cidadãos e cidadãs. E é muito importante que a gente expanda o governo aberto, né? Comece em São Paulo, que a gente está cada vez melhorando, mas que a gente possa passar para outros momentos, né? E que a população mais leiga possa participar. Então, deixo aqui esse convite e a abertura para, se alguém quiser, né, entrar em contato com a gente, não só do fórum, mas das organizações também, e também falar, só, né, finalizar um pouco, todas essas informações, elas estão no site, não só da prefeitura, né, do governo aberto, da Saga, e também nos sites do observatório, esses relatórios, né, então, essa participação, como que a gente tem trabalhado nisso também, tá? Acho que é mais isso. Temos trabalho pela frente e poucos braços. Antoine? Não, só uma mensagem mais rápida mesmo, agradecer o convite, né, novamente. Eu acho que foi um evento muito, muito positivo, né, um passo inicial aí importante, né, e a gente se coloca à disposição também como assessoria de planejamento, como, né, que está lidando com essa questão dos dados aqui na saúde, uma parte, né, embora a gente saiba que, enfim, a Covid aí a gente tem várias frentes de atuação, né, então são vários, é um desafio muito grande, né, e aí a gente se coloca à disposição e conta também, né, com apoio tanto do governo aberto, quanto das outras organizações, do Open Knowledge, do Observatório. Acho que foi muito, muito bacana. Obrigado, né? A gente também agradece, Antoine. Tem duas mensagens aqui no chat, Lucy, vou ler para vocês. A Priscila é uma convidada, ela escreveu aqui para a gente que foi um evento delicioso e que ela se sentiu muito inserida como cidadã, participando de uma reunião como essa. Abriu portas, links, para saber por onde começar, para onde olhar. E a Gláucia Neix, que é nossa colega lá da Controladoria, falou que a discussão foi ótima, obrigada e parabéns pelo evento.
aproveito aqui, gostaria de agradecer também o convite, tá? Patrícia, Lucila, agradecer as contribuições aí da Fernanda, da Daniele, agradecer aí a oportunidade, né, de ter essas sugestões, e a gente se coloca à disposição como interlocutores aqui da Secretaria, né, pessoas que se identificam bastante com o tema, né, a gente também, o simples fato de estarmos aqui já um pouco um viés também de leitura, né, a gente identifica, defende essa bandeira aqui na Secretaria, tá? E eu acho que o teor foi muito interessante, né, muito propositivo, muito construtivo. A gente sabe das nossas debilidades, a gente compartilha um pouco das nossas dificuldades, né? E juntos a gente vai costurando as soluções que são melhores aí para a cidade, né, para a nossa população. Então, muito obrigado pela postura contributiva aí, e a gente se põe à disposição mais uma vez. Queria agradecer também a possibilidade de participar, a oportunidade, dizer que eu admiro muito o trabalho aí dos meus colegas, eu imagino que deva estar sendo bem difícil mesmo, então que bom que vocês estão aí, que vocês estão tendo a oportunidade de incidir sobre isso, e contem mesmo com a gente para contribuir ou dar um empurrãozinho de fora quando precisar. Gente, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela abertura, né, para que a gente falasse realmente das nossas dores, que elas são elas tão reais e são tão necessárias, né, que a gente converse sobre elas para que a gente melhore, né, e tenha soluções aí para os nossos desafios. Então, muito obrigada de novo pela parceria, e a gente se encontra em breve numa próxima oficina. Eu mantenho contato com vocês, vou falando assim para vocês qual é o andamento, né, do nosso calendário aí como fórum, do momento de cocriação, e para todo mundo aqui que está convidado, reiterando a importante mensagem da Letícia: o fórum, ele é de todos nós, né, ele é aberto, as nossas reuniões, elas são abertas, e essa aqui que a gente teve, né, o pessoal que é de fora e está participando, estão mais do que convidados para participar das próximas, né, então sintam-se aí participantes realmente, parte dessa nossa construção. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Se cuidem. Sim. Muito Fique bem. em casa. Fiquem em Vocês casa, não, né? tchau. Vocês não. Coitado.